podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. Diversos estudos comprovam que as experiências dos primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento intelectual e afetivo do ser humano. Sabe-se também que as atividades estimulantes podem produzir mudanças na estrutura cerebral, principalmente nos 6 primeiros anos de vida. E o contato com a música tem um papel fundamental no desenvolvimento como um todo. Por isso, o podcast Aquacultura dessa edição aborda a importância da musicalização na primeira infância. Convidamos a arte educadora Cláudia Lima para explicar sobre o tema. Cláudia, como é a musicalização na primeira infância? É criar, junto com a criança, a apreciação, a percepção e criar nela um repertório de memórias sonoras que ela vai levar e conduzir para o resto da vida, através da música, que não está inserida só numa música que a gente escuta, no que passa no rádio, que a família da gente escuta. A música está inserida no som da natureza, ou numa chaleira que está fervendo a água, ou numa panela de pressão que está em ebulição. Então, voltado para a infância, eu acho que é a criação de um repertório de memórias sonoras que a gente vai levar para o resto da vida da gente. Como a criança adquire a prática musical desde bebê? O primeiro som que o bebê escuta é o som do coração da mãe, é o pulsar, que já é constante, é uma pulsação constante ali. E isso, querendo ou não, fica registrado, né? Ao longo das nossas vidas, a gente vai... Tudo que é conduzido por uma batida frequente traz um conforto para a gente, se você reparar, e é porque a gente resgata isso lá do ventre da nossa mãe. Depois, o segundo contato é o reconhecimento da voz, conversar com o bebê, cantar para o bebê, o falar a voz, né, para o bebê, depois de nascido, talvez seja a melhor experiência, né, de reconhecimentos de timbres diferentes de voz, da voz da mãe, do irmão, do pai, da avó, do avô, e ele já vai formando esse repertório. Né? Depois a gente parte aí para a primeira infância, e para as outras infâncias também, e talvez aí para o resto da vida, aonde a gente vai parando para escutar os elementos sonoros que nos permeiam, desde o latido de um cachorro, falando pedagogicamente em sala de aula. Eu estou falando para você, saindo desse lugar, né, da docência. Entrando agora em sala de aula, eu como professora procuro usar o próprio corpo como um elemento de construção sonora, porque é uma descoberta da voz como instrumento, da palma como instrumento, da batida, do andar, do próprio dançar, do pular, né? Então, o próprio corpo pode ser, de dentro para fora. Então, antes de inserir qualquer instrumento musical na mão de uma criança, desde um tambor até um ukulele, né? Um instrumento harmônico, primeiro ela se descobre como um instrumento ambulante, né? Isso é muito legal. E aí depois que ela sabe que as propriedades do som estão inseridas ali, né? Dentro dela mesmo, ela pode transferir isso para um instrumento. E aí, quando ela resolver estudar de fato, entrar numa escola de música para estudar algum instrumento, vai ser muito mais fácil o aprendizado, porque a música já está dentro dela, a prática musical já vem com ela. E um fator muito importante para fazer tudo isso, brincar. O fator do brincar é indispensável. Quando a gente faz brincando, a gente faz sem perceber, né? E o Eduardo Galeano fala, a criança brinca sem saber que está brincando. Então, e o passarinho voa sem saber, nem se dar conta de que ele está voando. E assim deve ser a vida. A gente precisa viver sem se dar conta que está vivendo. E a criança, ela aprende assim. Quando o processo é através do brincar, o aprendizado ele é orgânico e a gente vai fecundando esses conhecimentos dentro da gente e eles nunca mais os abandonam, né? Quais os benefícios para a criança, primeiramente, e depois para essa pessoa que teve essa introdução musical desde cedo, né, incentivada, na vida adulta? Para
para a criança, a gente tem aí diversos estudos científicos da neurociência que prova que a música é uma das poucas atividades que estimula o cérebro por completo. Então, se a gente está aí com isso, para a criança é melhor ainda porque ela está em formação cerebral, né? Os primeiros neurônios estão se formando ali, então a música ela ativa isso de uma forma mais uniforme. Agora, para a vida adulta, com certeza, a criança que teve este contato com esses estímulos musicais desde a infância, para a vida adulta se tornará uma criança ouvinte, que eu acho, como educadora, que é a maior dificuldade em sala de aula que nós temos hoje dos jovens e dos adultos, né? Seres que saibam desenvolver a escuta, pessoas mais apreciativas, elas desenvolvem o senso da apreciação, de parar para olhar, observar, para depois tirar uma conclusão, porque a música, ela pede, a música apreciativa, a música que ela é inserida desde a infância, não só para a diversão, mas também para a escuta, para a apreciação, ela já tende a conduzir essa pessoinha, quando ela se tornar adulta, a ser um ser, saiba desenvolver melhores críticas, com poucos maus julgamentos, né, da vida. Em todo, no trabalho, numa situação complexa, familiar. A música, ela nos ajuda a apreciar, a ouvir sem julgar erroneamente. Qual a relação da inserção da música na vida de uma criança desde pequena na aprendizagem de outras línguas ou outras habilidades? A música ativa o cérebro por completo, mas não é só a música. Eu costumo unir todas as linguagens das artes, porque quando eu ouço música e danço isso, e pulo, né, e faço uma atividade com as crianças onde eu estou ali batendo corda e elas estão pulando e colocando o corpo num ritmo constante, naquele momento ela está ativando uma série de conexões do cérebro delas que vão colaborar para o raciocínio matemático, para o desenvolvimento das línguas, como que quando a gente atrela a música a outras disciplinas, como que vai ativando essas outras partes, né, do cérebro da gente a ponto de ajudar, de colaborar para o desenvolvimento dessas outras habilidades. E quando introduzir, assim, começar de fato uma aula voltada para algum instrumento, tem alguma idade ou isso varia muito de acordo com cada criança? Para respeitar, né, essa condução do que a gente acha deve ter a infância, respeitando esse território do brincar, da descoberta, nós, educadores, aconselhamos que a prática do aprendizado por um instrumento se inicia a partir de 6 anos de idade. A partir dessa idade. Antes disso, o que a gente orienta é que sejam administradas aulas voltadas para o conhecimento das propriedades do som, que é onde ela vai descobrir a música brincando, como eu falei anteriormente, com o próprio corpo. E depois passar isso para um instrumento musical. A partir de 6 anos, eu acho que a criança está preparada para poder transferir essa música interior para um instrumento musical. Seja ele harmônico, percussivo. E essa preparação facilita que quando a criança inicie, né, o estudo de um instrumento, ela consiga ler a partitura, aprender a partitura com mais facilidade? Aprender a ler a partitura é importante, né? Aí eu acho que ela já vai, talvez, ter início a esse aprendizado a partir dos 10. Mais importante, não adianta a gente ensinar a criança a ler a partitura e não desenvolver nela a qualidade da percepção sonora. Senão ela vai virar um robô leitor, mas não vai saber reproduzir. Ela fica escrava da leitura, né? E o mais gostoso da música é quando ela sai de dentro instintivamente. Aliar isso a uma leitura é muito melhor, mas uma criança que ela desenvolve a percepção organicamente e depois ela aprende a fazer a leitura, né? Ela vai ser completa musicalmente. Qual a importância da cultura musical na memória sonora que desenvolvemos? Olha a importância do cantar para a criança, né? Quando eu era criança, eu acompanhava a minha mãe nas novenas, tinha umas casas. E a minha mãe, ela era também acompanhada por outras 2 mulheres
mulheres cantantes, né, que traziam aqueles hinos do interior, né, que aquelas músicas que elas cantavam enquanto lavavam roupa na pedra. Minha mãe, ela veio do interior, né, dessa cultura das ladeiras de pedra. E elas faziam os jogos de voz, e eu cresci ouvindo isso diariamente, né? Eu cresci ouvindo o meu pai colocando aqueles duetos da música caipira, né? E isso vai formando na gente um repertório, uma memória sonora, né? Então, essa é a minha história. E aí eu recomendo, né, ao adulto que hoje quer aprender música, primeiro faça essa busca de identidade sonora. Quem é, né? Qual é a primeira voz que ouviu e que marcou? Qual foi o timbre, né, que marcou, que está registrado, né? De buscar essa memória, trazer para si, para depois se reconhecer nesse lugar, né? E depois, a partir daí, a gente fazer uma recuperação, né? Mas é mais difícil. Nós aqui no Brasil não temos a cultura de apreciação musical. A gente tem a cultura de ouvir música para dançar, ou para se divertir, ou para animar uma festa, sentar para ouvir uma música, e até mesmo sentar para ouvir uma história. E tem um ritmo, né? Tem uma cadência. Uma história, quando é bem contada, ela tem uma cadência musical. E a gente perdeu esse hábito. E aí isso vai desafinando o nosso ouvido, né? Então, isso acho que é de um aspecto geral, cultural do nosso Brasil. E qual que é a importância da criança ter a liberdade para explorar os sons dentro de casa? Os bebês são muito curiosos e adoram mexer em tudo para testar o som, encaixe, peso, e adoram soltar uns gritinhos. Eu sou mãe de um bebê de 1 ano e meio e adotei o método montessoriano para ele ficar à vontade para mexer em casa. Inclusive, a minha lixeira de material reciclável, que é de metal, ele fez de bateria, e as baquetas são os utensílios de cozinha. Gostaria que explicasse um pouco sobre a percepção desenvolvida durante a brincadeira no lar. Sou uma educadora apaixonada da pedagogia de Montessori, né? E ela fala da importância, você falou do seu bebê que usa aí a lata de metal. E ele provavelmente foi ao encontro dessa lata aí porque a lata está ao alcance dele. E geralmente nos quartos dos bebês a gente coloca tudo no alto, né? E a Montessori, ela traz para a gente essa concepção de montar uma casa com coisas que estejam ao alcance da criança, porque a criança, ela está descobrindo o mundo. O seu filho descobriu numa lata de lixo, que para a gente pode não ser nada. Para a gente subestima a lata de lixo só num depósito de coisas que a gente não vai usar mais, né? E ele descobriu um instrumento musical. Olha a riqueza disso, né? E às vezes a gente está condicionado a falar, não mexe, não, a gente dá, né? A minha mãe mesmo foi dessas mães, né? Não faça isso, não, delega, né? O tempo todo não, até por uma questão da proteção, né? Mas será que a gente não está tirando da criança a possibilidade de criação? A gente, educador, parte do princípio da curiosidade e a partir daí o brotar de outros conhecimentos. E a gente precisa disso, né? Às vezes já jogar para uma criança, mesmo que seja na pré-adolescência, muita teoria e tirar a brincadeira, né? Geralmente eu vejo isso em escolas de música. Os professores direcionam muito conteúdo, com pouca vivência. E a vivência, ela precisa vir através da brincadeira para ser incorporado, né? Aquele conhecimento em quem está brincando. Se a gente fica muito grudado nessas tradições, né? A gente vira um robôzinho e a gente perde a oportunidade de ser um ser criativo. E a gente passa a ser um ser repetitivo, né? E, bom, eu acho que a música, ela é tão aqui dentro da gente, né? Das artes, ela é tão aqui. Já começa pelo nosso primeiro instrumento, né? Que está aqui dentro do nosso pescoço, né? As nossas cordinhas vocais.
Então, eu fiz uma oficina de improvisação de canto. A voz é um instrumento e como existem diversos recursos para se usar a voz. Né? E aí a criança sabe fazer isso. Só que a gente vai perdendo, né? A vergonha, talvez, né? E a disciplina demais vai tirando da gente esse brincar, né? Com as vozes que a gente tem dentro da gente. E você ouviu sobre musicalização na primeira infância com a arte educadora Cláudia Lima no podcast Aquacultura. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.